Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo falaremos sobre o sistema operacional Dragonfly BSD. O Dragonfly BSD é um sistema que, como o próprio nome diz, pertence à família de sistemas derivados do Unix BSD. Esse aqui é um sistema que tem umas características bem peculiares, por exemplo, o sistema de arquivos Hammer, um sistema de arquivos próprio, de alta performance, suporte gerenciado a SSD, uso do sistema Deports para instalação de aplicações em formato binário e código-fonte, etc. Tem muitas outras características. Tá? O site oficial aqui do projeto Dragonfly BSD é o dragonflybsd.org, que você está vendo aqui na tela. Tá? Página inicial tem uma descrição do sistema, uma descrição bem interessante. E se você quiser saber a respeito do que esse sistema traz em termos de características, basta clicar aqui no link Features e ele vai trazer uma lista das principais características do Dragonfly BSD. Kernel, o sistema de arquivos Hammer que eu citei, sistemas de arquivos temporários, suporte a SSD gerenciado, entre outras coisas. Legal? O Dragonfly BSD também suporta ambiente gráfico, por exemplo, Fluxbox, KDE, OpenBox, XFCE e outros mais. Só que a versão que a gente vai instalar aqui, que é a versão 3.8, a versão mais recente, ela vem sem interface gráfica. Você precisa instalar essa interface gráfica manualmente depois de instalar o sistema. E a gente vai aprender a fazer isso só que em outro vídeo. Tá? Então vamos trabalhar com a versão 3.8.2. Para a gente obter a imagem de instalação, vamos clicar em Download. E aí você tem a opção de baixar o sistema para 64 bits ou 32 bits. Tá? Tanto para gravar em CD quanto em pendrive USB. Eu vou utilizar a imagem para CD, 64 bits. Então a gente dá um cliquezinho aqui no CD e ele já começa a baixar aproximadamente 200 megabytes, tá? É relativamente pequena a imagem do Dragonfly BSD. Na verdade eu não vou terminar de baixar, vou cancelar porque eu já baixei e já tenho o ISO aqui no meu computador. Então agora eu vou mostrar como é que é a instalação do Dragonfly BSD. Então vamos começar a instalação. Está aí a instalação inicializando. Tá? Vamos aguardar alguns instantes enquanto ele faz a inicialização aqui do nosso sisteminha. Vamos esperar um pouquinho, que é relativamente rápido. A instalação, na verdade, ela tem vários passos. Ela é bem simples, mas é um pouco trabalhosa, porque ela tem vários passos para a gente seguir. Então, vamos aguardar ele iniciar o sistema. Olha lá, já apareceu a telinha de login. Tá? Para instalar o sistema, o que a gente vai fazer é logar como usuário installer. Então você vai escrever installer, legal, dá enter e ele vai inicializar o instalador. Bem simples, né? Bom, apareceu um textozinho aí explicando um pouco a respeito do Dragonfly BSD, uma telinha de boas-vindas. Tá? A partir desse CD você consegue dar o boot no Dragonfly BSD Live para poder fazer a avaliação do sistema, mas se quiser instalar, a opção é essa que está selecionada aqui, ó, Install Dragonfly BSD. Então com essa opção selecionada eu vou dar Enter. Na próxima tela ele dá um aviso pedindo para você fazer um backup do seu sistema atual, do seu HD atual, se tiver dados nesse HD, ou por exemplo se você tiver mais de um disco, estiver instalando em multi-boot, ele diz que você precisa fazer o backup. É muito importante porque você pode acabar perdendo tudo sem querer. Se você não tiver backup para fazer, beleza, é só selecionar de novo essa opção aí, Install Dragonfly BSD, Enter, e agora você seleciona o disco no qual você vai instalá-lo. Eu tenho esse disco aqui do VirtualBox de 50 GB e vou utilizá-lo para instalar o Dragonfly. Então eu vou dar Enter. Ele pergunta como é que eu quero dividir o espaço desse disco, se eu vou usar o disco inteiro ou se eu vou usar apenas uma parte do disco. Tá? No meu caso eu vou usar o disco inteiro. Então eu seleciono a opção Use Entire Disk, tá? E vou dar Enter. Beleza. Agora ele dá aquela mensagem clássica de que todos os dados serão perdidos para sempre. Você tem certeza absoluta que quer continuar? Sim. Ok. Beleza. Ele diz que já formatou o disco de 50 GB. Tá? Na verdade é só uma preparação do disco para a gente criar depois um sistema de arquivos. Então eu vou dar Enter de novo aí no OK.
E agora ele pergunta qual sistema de arquivos eu vou usar com o Dragonfly BSD. Eu tenho a opção de usar o sistema antigo UFS, Unix File System, então um sistema aí, meio padrão do BSD, ou utilizar o novo sistema Hammer. Eu vou utilizar esse novo sistema. Então eu deixo o Hammer selecionado e pressiono Enter. Agora ele fala a respeito das subpartições, tá? Seriam as partições no BSD tradicional. Na verdade ele está dividindo o nosso disco, né? Ele vai criar o /boot, ele vai criar a área de swap e a partição raiz onde ele vai instalar o sistema. Eu vou aceitar o padrão que ele colocou aqui para mim, vou dando Tab agora, até chegar em Accept and Create. Enter. E aí ele dá essa mensagem dizendo que não é recomendado usar sistemas com menos de 50 GB para o Hammer, tá? E sistemas com menos de 10 GB não são suportados. O meu sistema tem 50 GB, então eu vou instalar. O meu HD, né, tem 50 GB, então eu vou instalar o sistema nele. Enter de novo. E agora ele começa a executar os comandos, tá? O que a gente acabou de pedir para ele fazer. Então vamos esperar um pouquinho. Beleza. Tudo agora está pronto para instalar os arquivos reais que compõem o sistema operacional Dragonfly BSD. Então, eu vou deixar marcada a opção Begin Installing Files, iniciar a instalação dos arquivos, e vou dar Enter. E agora a gente aguarda enquanto ele faz a instalação dos arquivos. Isso deve demorar alguns minutinhos, tá? Não demora muito não. Bom, enquanto ele vai fazendo essa instalação, eu vou dar uma pausa básica no vídeo, e assim que ele finalizar essa etapa da instalação, eu volto para a gente prosseguir. Beleza? Beleza, finalizamos essa etapa da instalação e agora ele me pergunta se eu quero instalar o bootblocks. O que é o bootblocks? Esse aí é o gerenciador de inicialização do sistema, tá? Ele vai instalar o bootblocks no disco AD0, tá? Eu vou aceitar essa opção para a gente poder inicializar o sistema posteriormente. Então eu vou aqui em Accept and Install bootblocks e dou Enter. Bootblocks instalado com sucesso. Enter de novo. Congratulations! Então, parabéns! O sistema BSD Dragonfly foi instalado com sucesso no computador. Excelente! Porém, ainda tem algumas coisas para a gente fazer nesse sistema, para que possamos utilizá-lo. Então, veja que nós temos aqui a opção Configurar este sistema. Também temos a opção para reiniciar ou retornar à tela de boas-vindas. Então, o que eu vou fazer é configurar este sistema. Então, com essa opção selecionada, eu dou Enter. Beleza? Então ele mostra aí uma listazinha com as opções de configuração que a gente tem. Veja que são várias, né? Fuso horário, data e hora, mapa de teclados, mapa de teclas, senha do root e outras coisas mais. Vou começar configurando o meu fuso horário. Então Select Time Zone, Enter. Aí ele pergunta, essa máquina, o relógio dessa máquina está configurado para UTC? Sim, Yes. E agora a gente vai selecionar o nosso fuso horário. Eu estou em São Paulo, então América, e a gente vai procurar São Paulo, que está aqui. Enter. Beleza, configurado corretamente. Dou Enter de novo e ele volta aqui para nosso menuzinho de opções. Agora eu vou configurar o mapa de teclas, Set Keyboard Map. Aqui eu vou utilizar esse aqui, BR275 ISO ACC KBD, tá? Vou utilizar esse mapa de teclas aqui que é o mais comum. Enter. Beleza. Próximo passo, senha do root, extremamente importante, né? Então a gente vai configurar a senha do root. Set root password. Enter. E agora você digita a senha do root que você quer usar. Vou colocar a senha e repetir a senha. Aceitar e configurar senha. Accept and set password. Enter. Senha do root foi alterada. Excelente. Dou OK. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos adicionar um novo usuário, um usuário comum, tá? Então eu vou adicionar um usuário comum, é só a gente preencher esses campos aí, tá? Ele diz ali que você pode deixar os campos Home Directory, User ID e Login Group Fields
vazios, se você quiser que esses itens sejam alocados automaticamente pelo sistema. Tá? E o restante dos campos você pode configurar aí manualmente. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar o nome do usuário, eu vou colocar o meu nome real, senha e deixa eu ver o que mais que eu vou colocar, Other Group Memberships, também é importante. Então vamos lá. O nome do usuário vai ser Fábio, meu nome real, Fábio dos Reis, minha senha, repito a senha, o shell vai ser o tcsh, Home Directory, User ID, Login Group posso deixar em branco, que ele vai criar para mim. E aqui uma coisa importante, em Other Group Memberships, é legal sempre você adicionar o grupo will. Tá? Esse aqui é o grupo dos administradores do sistema. Então, quando o usuário está no grupo will, ele pode usar o comando su para se tornar root. Caso contrário, se eu me logar como Fábio, eu não consigo executar o su para me tornar root e não vou conseguir de forma alguma fazer nenhuma tarefa administrativa. Vou ter que fazer o logout do sistema e me logar de novo como root. Ok? Então coloque o usuário, pelo menos o seu usuário principal, aí no grupo will. E aí, aceitar e adicionar. Enter. O usuário Fábio foi adicionado. Enter de novo. Está quase pronto. Aqui, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar também a interface de rede só para a gente finalizar. Então, configurar a interface de rede, Enter. A interface que eu vou selecionar é essa primeira, EM0, que corresponde à interface local Ethernet da sua máquina, é equivalente ao ETH0 lá do Linux. Tá? Então, seleciono o EM0, Enter. E só para a gente ir mais rápido nesse vídeo e não perder muito tempo, eu vou usar DHCP, mas se você quiser configurar manualmente, é só entrar em Configure Manually e aí você digita lá os seus dados, seu IP, máscara de subrede, DNS, etc. Mas eu vou usar DHCP. Então, use DHCP, Enter, e a gente aguarda um pouquinho. Ele traz essa telinha de informações. Veja que funcionou, né? Ele diz ali que meu endereço IP é o 92.168.102. Tem um broadcast, um endereço físico, etc. Beleza. Então agora eu vou dar um OK. Voltamos aqui para a telinha de opções de configuração. Tá? Agora, para finalizar, eu vou voltar ao menu de boas-vindas. Então, Return to Welcome Menu. Ok. E agora a gente vai reiniciar o sistema. Reboot this computer para reiniciá-lo já entrando na nossa instalação, dando boot a partir do HD. Tá? Então, Reboot this computer. E aí, Reboot novamente. Não pode esquecer de tirar o CD do drive, né? Senão ele vai iniciar o instalador de novo. Então, Reboot outra vez. E agora a gente aguarda um pouquinho. Ele vai parar o sistema. E quando ele parar, você retira o CD do drive e dá um OK aí para reiniciá-lo de vez. Beleza. Agora é só pressionar uma tecla qualquer e reiniciar o sistema. Não esqueça de tirar o CD nesse momento. Então, vamos lá. Beleza, o sistema está inicializando. Agora vamos aguardar a tela de login para a gente poder se logar como usuário Fábio e verificar se ele está ok, se está funcionando direitinho como a gente queria. Então, vamos aguardar mais alguns instantes aqui. Está aí nossa telinha de login. Agora eu vou me logar como Fábio. Coloco minha senha. Beleza. Estamos logados no Dragonfly BSD. A instalação foi completada com sucesso e o login com o usuário comum que a gente criou durante a instalação também ocorreu sem problemas. Vou emitir o comando whoami. Olha lá, estou logado como Fábio. E vamos testar o comando su para ver se a gente consegue se tornar root para fazer tarefas administrativas. Então, su, pediu a senha. Tá lá. Estamos logados como root. Ele mostra aqui, su, Fábio to root e o terminal que a gente está usando. Emitindo o comando whoami de novo, estou logado como root. Beleza? Então é isso aí. Nesse vídeo aprendemos o que é o sistema Dragonfly BSD, como baixá-lo e como fazer a instalação do sistema. Tá? Em outros vídeos futuros a gente vai aprender a configurar algumas coisas aqui desse sistema. Configurar mais a fundo a rede, né, com IP fixo, instalar pacotes, etc. Tá? E para você desligar o sistema, é só dar um power off normal. Beleza?
Então é isso aí, pessoal. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.